Olá a todos, eu sou a Paula e venho contar-vos o que é que andei a ler em agosto. Aliás, vou começar a contar-vos o que é que eu não andei a ler, que foi livros que eu tinha aqui em casa. Não li nenhum este mês de agosto e então, como estou a fazer o desafio de, se não leio nenhum livro da minha estante, mando um deles embora, sem tocar nele sequer, foi isso que eu fiz, escolhi um livro para ir embora. E escolhi aqui o Mar Morto, do Jorge Amado, para me despedir dele sem o ler. Não que eu não queira ler, eu vou ler certamente este livro um dia, mas uma das coisas que me faz nunca pegar nele é esta edição com uma letra minúscula. Pronto, vamos ser realistas, eu não vou conseguir pegar nisto tão cedo, não estou a caminhar para nova e não vai ficar mais fácil, pelo contrário. Portanto, isto é um livro muito conhecido, que tem 1000 edições, eu vou tentar encontrar na biblioteca ou para o Kobo, alguma edição mais fácil de ler e esta física em si vai embora daqui de casa. Passando então para os livros emprestados, li 3 livros de ficção. Comecei agosto de férias, queria limpar a cabeça, não pensar em nada, livro tipo telenovela, estão a ver? E então peguei no Primeira Classe, já há muito tempo que não lia um livro deste género, é tipo da família das 50 Sombras de Grey, no sentido em que é um romance romântico com muitas cenas assim mais escaldantes à mistura e é uma menina que encontra um homem muito mais rico e que ele se interessa, bem, aquela clássico. Então ela tem um episódio qualquer ali no aeroporto, há um senhor que se mete com ela, não interessa, a companhia aérea ou o senhor que está a fazer o check-in, para compensar um bocadinho daquele transtorno que lhe acontece enquanto está ali no aeroporto, troca o bilhete dela para a primeira classe. E então, ela na primeira classe conhece então este, que ela ainda não sabe, mas um grande CEO de uma empresa de jornalismo, de imprensa, e tem ali uma cena escaldante, ali tal e coisa, porque o avião tem que fazer uma escala, nunca mais se vê, pronto. Até que ela, uns tempos depois, tipo um ano depois, ou não sei quanto tempo depois, faz uma entrevista e entra numa empresa e adivinha que é o chefão da empresa. É este tal homem que ela conhece e mais os 2 irmãos que são sócios e pronto, e é ali a aventura deles, que agora ainda por cima ela é funcionária da empresa, ali uma relação um bocadinho de afasta e chega e afasta e vai e vem, pronto. Qual é o senão deste livro? Pronto, até aqui por mim estava bem, era o que eu estava a contar que fosse acontecer, previsível, que era exatamente o que eu precisava naquela altura. Só que o livro rapidamente se torna muito, muito mais complicado de ler porque as personagens não têm sentido nenhum. Eles ora estão a amar-se intensamente, ora estão zangados um com o outro, mas por nada, parecem 2 crianças. Pronto, têm as cenas escaldantes, mas de resto parecem 2 crianças a fazer birra uma com a outra. És minha amiga, agora já não és a minha amiga, agora já não vais à minha festa. Pronto, parece. O livro acaba por tornar-se só isto. E, sinceramente, no início estava a gostar porque era aquilo que eu queria ler. Rapidamente perdeu ali o interesse. Tinha ali um pequeno mistério, também bastante previsível, mas tinha ali um pequeno mistério por resolver, que foi o que me levou a concluir a leitura, mas sinceramente foi um bocado de desilusão, mesmo que as minhas expectativas não fossem enormes, tendo em conta o tipo de livro que é, mas tornou-se bastante aborrecido. Como vos disse, o tal chefão da empresa é sócio com os seus 2 irmãos e acho que há mais livros desta coleção que têm os outros 2 irmãos como protagonistas. E, por um lado, tenho curiosidade de ver como é que ela vai fazer uma história com os outros 2 irmãos sem ser exatamente a mesma coisa. Por outro lado, não tenho assim grande vontade de ler, porque realmente o livro é um bocado... Olhem, talvez, não estou cedo, mas talvez um dia que me apeteça alguma coisa do género, experimento outro, ou então vou para outra coleção qualquer deste género, que há milhentas, não é? A seguir fui então para um livro mais seguro. É uma história que eu já queria voltar há muito tempo, que eu já tinha visto em filme, a adaptação para o cinema. Já tinha visto o filme mais de uma vez, não sei se vi 2, se vi 3 vezes o filme, já sabia a história de cor e salteado. Queria ver o filme outra vez para voltar àquela história e disse, não vou ver o filme, quero voltar à história, desta vez vou ler o livro que ainda não li. E estou-vos a falar do Marciano, do Andy Weir, não sei.
Eu adoro esta história. Isto para mim é um verdadeiro filme, ou história de terror, de suspense, de thriller. Isto sim, para mim é aquele que me deixa assim. E eu já sabia, como vos digo, a história e fiquei outra vez assim, coitado. E pronto. E obviamente o livro ainda é mais completo que o filme, apesar de eu achar que o filme está muito bem feito. O livro, pronto, tem muito mais detalhes, tem mais espaço para aqueles conflitos interiores, para o que é que ele pensa, e gostei bastante. Fala então do quê? De um grupo de astronautas que vai fazer uma missão a Marte. Há uma tempestade de areia, eles têm de evacuar, né, ir para a nave que sai dali para fora, que volta para a Terra, e só que ele é arrastado pelo vento, ou de um stress qualquer com ele, os colegas não conseguem ver onde é que ele está, mas o último colega a vê-lo vê-o com uma coisa espetada no corpo, portanto que fura o fato, perde os sinais vitais dele, tipo, apagados completamente, e então o que é que concluem, não é? E com razão, que ele morreu. Tens pouquíssimo tempo para sair dali, não vale a pena ir procurar o corpo e arriscar a vida de toda a gente, vão todos para a nave e saem dali. Pequeno senão, foi aquilo que realmente o perfurou, que quebrou o aparelhozinho dos sinais vitais, portanto ele não tinha morrido, apesar de eles terem perdido esses dados, ficou a pip, mas foi porque o aparelho avariou, e a posição em que ele ficou, depois isto é ficção científica, tem muita ciência aqui, mas muito acessível, muito bem explicada, então ele lá explica que a posição em que ele ficou, depois o sangue da ferida que pingou e que acabou por fazer quase de tampão ali para o fato e, portanto, manter ali a pressão, aquela coisa toda, foi assim um conjunto de coincidências, mas que faz sentido que ele afinal sobreviveu. Pequeno problema, a próxima missão a Marte é só daqui a 4 anos, estamos a falar de umas distâncias de anos e anos de luz, não é? Mesmo que mandassem alguma coisa já para ali, ia demorar muito tempo a lá chegar, e para além disso ninguém sabe que ele está vivo, portanto não há razão nenhuma para mandar uma coisa mais cedo para ali, e então ele tem que arranjar forma de comunicar que está vivo e de sobreviver até o poder ir buscar, tendo em conta que ele tem o resto da comida, e ok, eles eram 6, agora é só para 1, mas dá para ali muito racionado para alguns meses e não dá para aqueles anos todos. Então é a aventura dele a sobreviver em Marte e, olhem, adoro, já tinha gostado muito do livro Holy Mary, acho eu, dele, e este é igualmente bom, recomendo vivamente, mesmo que ficção científica não seja o vosso estilo, se gostarem de boas aventuras, vale a pena. Tem bastante ciência, mas eu acho que muito acessível, e não faço ideia de quão disto é real, não é? Na vida real, quanto é que mesmo só ficção, mas parecia muito real. Tinha um ótimo equilíbrio entre situações que corriam bem e situações que corriam mal, não era sempre uma desgraça, mas também não era, que giro, precisava-me disto, isto caiu-me do céu, pronto, estão a perceber? Ele ficava enrascado e agora como é que ele se vai safar? E havia soluções lógicas para os problemas que ele enfrentava. Olhem, eu adorei. Acho que só me falta ler um do autor, que é o Artemis, acho eu, mas já percebi, pelo que eu percebi pelos comentários, que acho que não é tão bom como estes, portanto, não sei se vou ler já, porque se em comparação se calhar não vai ser mesmo nada bom, mas gosto muito deste autor, está-se a tornar um dos meus preferidos. De ficção, ou não, fica aqui a dúvida no ar no final, se isto é ficção ou não. Está aqui este conto, que está traduzido para português, é A Mais Preciosa Mercadoria. Este livro foi uma sugestão que me fizeram, não fazia ideia do que é que falava, aliás, falei dele na maratona Lê Como Estiveres, apanhei o link, não cheguei a ler na maratona, li então só agora em agosto, e eu não fazia mesmo ideia para o que é que ia, mas confio muito nas sugestões da pessoa que me sugeriu, e ela já começa a conhecer bastante bem os meus gostos, portanto, olhem, acertou novamente. É um conto, é um livro muito pequenino, a forma como está escrita é exatamente como os contos normais tradicionais. Era uma vez um lenhador e uma lenhadora e não sei o quê, tipo Hansel e Gretel, e tinha muita fome e pronto. Parece que está a contar uma história
igualzinha a todos os outros contos do tipo. E então este lenhador e esta lenhadora que viviam na floresta começaram, ou melhor, acompanhavam ali a ida e vinda de uns comboios. E pronto, rapidamente eu percebi que estes comboios são os comboios que transportavam os judeus para os campos de concentração. E não posso dizer mais, é um conto, porque se eu disser alguma coisa vou estragar completamente a leitura, porque ele é muito pequenino. E é aquele livro que, como é que eu hei de explicar? É a história que se passou e que nós sabemos que aconteceu é tão desumana, é tão estúpida, parece tão irreal que realmente parecia só um conto inventado e não sabemos que não é. E a maneira como ele conta isso acaba por fazer esse contraste entre ficção e realidade, e que a realidade é tão horrorosa que a gente quer acreditar que aquilo, percebem que não era impossível de acontecer, e aconteceu, pronto, mexeu bastante com as minhas emoções este livro. E no final, então, como vos dizia, o autor deixa aqui a entender que se calhar é inspirado em pessoas até da família dele, e por isso se calhar não é tão ficção assim. Passando para não ficção, mesmo não ficção, li, ou melhor, ouvi o Essencialismo, que é um daqueles livros de temas que eu gosto bastante, de minimalismo, essencialismo, como simplificar aqui a vida e dar importância realmente às coisas importantes e tentar não ignorar, mas não dar tanto do nosso precioso tempo às coisas que não importam, não é? Priorizar aqui as coisas da nossa vida para aproveitarmos o melhor possível, visto que o tempo, então, e energia é um bem tão escasso. Mas este livro, sinceramente, foi uma grande desilusão. Tinha muitas expectativas para este livro, Essencialismo, porque eu vejo muitas pessoas a referirem-se a ele, pessoas que falam destes temas, e esse se calhar é um dos problemas. Eu já vi todos os conceitos deste livro, se calhar o livro realmente é bastante bom e traz conceitos muito importantes, mas como eu já os vi aplicados ou interpretados por tantas outras pessoas, acabou já por não me dar essa novidade. A culpa não é do livro, obviamente, foi se calhar lá das ideias serem boas e das outras pessoas já terem falado nelas noutros meios. Portanto, gostei das mensagens do livro, certo? Mas ainda assim não gostei muito da leitura do livro em si. Achei o livro muito repetitivo, achei o livro muito focado no trabalho, em empresas e reuniões, e muito workaholics, muito Estados Unidos, e pouco relacionado com outras áreas da vida e com tipo de trabalhos. Achei o livro um bocado aborrecido de ler, sinceramente, apesar dos conceitos que ele traz, como vos digo, serem bastante interessantes, e até já vi muitas pessoas inspirarem-se nele e falarem então desses conceitos aplicados a outras áreas da vida, com outros exemplos. Não gostei muito dos exemplos do livro, pronto, não relacionava com eles diretamente. Claro que também é o meu trabalho de leitura interpretar e adaptar aquilo, aplicar aquilo à minha vida, obviamente. Mas pronto, a leitura, o conceito do livro é interessante, a leitura achei bastante chata e aborrecida. Ainda em não ficção, li aqui o Limpar, Organizar e Viver, da Joana Gonçalves Tavares. Ela também tem canal aqui no YouTube, acho que começou nos blogs, se não estou em erro, e entretanto tem um canal do YouTube que eu também gosto de acompanhar, sugiro que acompanhe. Ela é muito querida e traz também umas coisas muito interessantes. E este livro então sobre destralhar a casa, limpar a casa, organizar a casa, que é uma coisa que eu tenho voltado a focar agora, sobretudo, né, que se terminaram as férias e regresso às rotinas e às aulas e pronto, aqui à loucura do dia-a-dia. Até já retomei o método Fly Lady, saiu aqui um vídeo, se não me engano vai ser o anterior a este. Portanto, estou outra vez focada aqui em pôr isto aqui em ordem, e então li aqui o livro dela. É um livro pequenino, bastante resumido, não tem aqui palha nenhuma, vai direito ao assunto. Se já viram coisas sobre o tema, também vão perceber que não traz assim muita novidade, mas é um bom livro que condensa assim a informação toda. Recomendo a leitura. E do que é que ele fala? Fala sobre organizar, destralhar, sobretudo aqui uma grande parte sobre destralhar cada área da casa. Gostei bastante receitas de produtos de limpeza, por exemplo aqui o multiuso de vinagre, produtos de limpeza que dá para fazer facilmente em casa, que são mais baratos, mais ecológicos. E no final também fala de tarefas que obviamente depende de cada um, mas
que em geral é o que ela utiliza, que ela propõe, tarefas que se fazem diárias, tarefas semanais, tarefas mensais, tarefas trimestrais, tarefas anuais, portanto, dá assim uma ideia de como podemos organizar e limpar a nossa casa, é tipo um guia para isso. Gostei de ler, para já vou focar-me então na Fly Lady, se funcionar perfeito, se não funcionar vou talvez pegar aqui mais a fundo nas dicas da Joana, mas pronto, é um livrinho que também recomendo se é um tema que vos interessa. E depois da não ficção, li aqui 2 livros pesadíssimos, li o Consentimento e o Acontecimento, não foi de propósito, pronto, e eles têm algumas semelhanças, eu já vos vou falar um bocadinho sobre isso. Agora vou começar aqui pelo Consentimento, que foi o que eu li primeiro, da Vanessa Springora, acho eu, porque ela é francesa. Que livro! Este livro deu cabo de mim. Fala, lá está, sobre o consentimento, sobre uma relação. Antes de falar do livro, vou-vos falar de um senhor que, de uma besta, pronto. É um escritor francês muito conceituado, das elites da literatura, e que gosta muito de... Como é que eu vou pôr isto em palavras? Tem um interesse especial por menores de 16 anos. E não só tem relações com essas pessoas dessa faixa etária, como adora escrever sobre o assunto e como isso é maravilhoso. Essa besta, por ser da elite francesa, toda a gente ignorou esse pequeno detalhe. Ele escrevia tão bem. Escrevia, ainda é vivo o homem. E então era convidado para todos os círculos literários e prémios e tudo mais, não é? E apesar de falar abertamente nos livros e em público sobre... Ele tem um livro que se chama... Não sei como é que está traduzido em português, se está, espero que não. Sobre menores de 16 anos, as maravilhas dos menores de 16 anos. E... Este vai ser um livro difícil de falar sobre ele. E pronto, esta pessoa viu uma entrevista dele, vou pôr aí o link, está em francês, mas enfim, se quiserem acompanhar, duvido que queiram, mas pronto. Ele fala, resumindo essa entrevista, ele está ali a falar então sobre o seu novo livro, sobre, ali no meio de uma data de escritores conceituados, num programa que passou na televisão, sobre então, porque é que ele gosta tanto de ter então relações com estes menores e estes, mas pronto, ele estava a falar de meninas no caso, porque as mulheres mais velhas depois já encontraram assim homens que destruíram os sonhos e desiludiram e tudo, e as meninas ainda não tiveram essas desilusões e portanto muito mais puras e interessantes e dadas, e ele que é tão tem um jeito tão bom de fazer descobrir a sua sexualidade, que realmente elas derretem-se e pronto, e que sorte que elas têm que foi ele que encontraram e não um marmanjo qualquer mais tarde, e pronto. E toda a gente ali que acha sério, toda a gente ali a dizer que sim, a concordar, a acenar, que maravilha, que discurso fabulástico. Só há uma escritora que intervém e que diz... eu devo estar a viver num mundo paralelo, porque estou a ouvir a mesma coisa que vocês, mas parece que ninguém está a ouvir o mesmo que eu estou a ouvir. Pronto, lá disse, este senhor é que é uma besta, que qual é a única diferença que ele tem daqueles que atraem os meninos com os caramelos é ele atrai com a sua reputação, não é? Com a cena do ser escritor conhecido, mas de resto o que ele está a fazer é igual, e que isso é errado, tem que se proteger o direito das crianças, e que no país dela, ela é canadense, no país dela, canadiana, agora deu-me uma branca, posso dizer das duas maneiras, não é português do Brasil, não sei, agora deu-me aqui um erro. Só ela que disse que no meu país isto é crime, porque é que ninguém reage, não estou a perceber. Alguém se parou para perguntar o que é feito dessas meninas que ele estreou atualmente, depois dessas experiências. E pronto, coitada a senhora, pelo que eu percebi nos comentários, isto foi na década de 90, acho eu, a entrevista, 80, 90, não sei. E acho que nunca mais foi convidada, não foi ele, foi ela, que nunca mais foi convidada para este tipo de programas. Ela foi tipo castigada por ter dito isto
na televisão, não é? E pronto, por ter feito as outras pessoas ficarem super desconfortáveis. Horrível. E o que é este livro então? É uma dessas meninas. Pronto. Ela tinha 14 anos quando conheceu, ele tinha 50. E lá está, com a reputação dele, com o palavreado, com o charme todo, como se fossem caramelos. Pronto, tinha uma relação com ela. E essa relação durou 1 ano e ela aqui fala sobre como ela estava apaixonadíssima, supostamente, e como tinha consentimento e como convenceu a mãe e como não sei o quê, que realmente aquilo era uma relação consentida. E ao longo do livro vamos percebendo, obviamente, que não era. Por muito que ela dissesse que sim, não era um sim, porque ela não tinha maturidade, não tinha idade, ela era uma presa, ela era um alvo que não tinha como dizer que sim ou que não. E como é que ninguém na vida dela, sabem, a protegeu, por muito que ela dissesse que sim. E ela fala. É de uma maturidade, este livro é mesmo de quem já passou pelo trauma, quase sem saber que era um trauma, percebeu que era um trauma, que já resolveu ou que viveu com as consequências desse trauma, mas que já está a falar do outro lado, sabem? Do ponto de vista de já passei por isso, não esqueci, tive e tenho que lidar com isso, mas já consigo falar sobre isso com outro ponto de vista, sobre mim própria, sabem? E fico muito contente que ela tenha escrito este livro, porque, não só para alertar este tipo de situações, este tipo de reflexão, o que é o consentimento, mas por ela própria, porque ele não só abusava das crianças, como eu vos disse, como escrevia livros sobre o tema. Era o prazer dele, era ter essas relações e depois escrever eloquentemente sobre elas. E ela sentiu-se sempre muito aprisionada a lá estar no livro dele, que ainda por cima era sobre... Era com a perspectiva dele, não é? Era distorcida do ponto de vista dele. E aqui foi uma maneira dela fazer o inverso, não é? Desta vez ficou ele no livro para toda a gente ler com o ponto de vista dela, quebrar aquela aura toda que ele tem de galã, de que todas o adoravam, a revelar, não é? Então, o outro lado, não é? Que não lhe interessa. E portanto fico muito contente por ela ter escrito este livro. Ele tem cenas muito pesadas, mas não tem as cenas pesadas suficientes para percebermos o tipo de natureza de relação que era, mas não chafurda sobre isso, percebem? Pois só a informação que precisávamos ter para perceber, não entrou ali na vulgaridade, podia tê-lo feito, de certeza que tinha uma data de histórias para contar, mas é um livro pesadíssimo, pesadíssimo, e deixou-me aqui com um debate interior, que é se ele tinha o direito de escrever aqueles livros ou não. Vou-vos dizer porquê. Eu tenho muito medo da cultura do cancelamento, de decidirmos o que é certo escrever, ou cantar, ou pintar, o que é que não é. A história do separar a arte do autor, mesmo que o autor na vida pessoal seja uma besta, porque senão é assim, ninguém vai ler mais o Alice no País das Maravilhas, ninguém vai ler mais o Michael Jackson, ninguém vai ler os contos do Edgar Allan Poe, porque todos eles eram pedófilos, não é? Alegadamente. Ou comprovadamente, não sei. Edgar Allan Poe casou com uma menina de 13 anos, não é? Portanto, acho que não é alegadamente. Pronto, eu acho que realmente uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, podemos escolher ver ou não ver e tal. Mas este livro deixou-me confusa em relação a isso. A minha ideia inicial, quando eu comecei a ler o livro, era: aquela besta tem o direito de dizer e de escrever o que lhe apetecer, porque pelo menos sabemos onde é que as bestas estão, se sabermos o que é que elas estão a dizer. A polícia, as autoridades deviam ter tido a obrigação de investigar, de ver o que é que dali era ficção, o que é que dali era real, porque quando ele fala sobre as suas experiências de turismo sexual, de ir às Filipinas com meninos de 12 anos, se calhar era para ter visto se aquilo acontecia mesmo, digo eu. E eu, obviamente, como leitora, tenho todo o poder e o direito de não pegar no livro e deixá-lo morrer no esquecimento. Isto era a minha ideia inicial. Ele que escreva as barbaridades que quiser, que seja emitido o alerta vermelho e que vão investigá-lo, e eu que o faça morrer esquecido sem no qual ler. O que é que eu percebi? Ou com que dúvida é que eu fiquei? É que não.
Neste caso concreto, não, porque uma coisa era ele ter escrito uma coisa nada a ver, fazer isso na vida pessoal, que seja julgado pelos crimes, mas que escrevia sobre outra coisa qualquer. Agora, o facto de ele escrever sobre a relação deles, de abuso, num livro, e ela ficar lá naquele livro descrita, essa relação, a maneira como ele está a expor, o que é que isso é diferente, ou é assim tão diferente de divulgar vídeos e fotografias de pornografia infantil? Fiquei a pensar que não, e pelo que eu percebi do sentimento dela, não. E então, não, aquele livro não me parece que tenha direito de existir. Mas como é que a gente controla isso? Qual é a barreira? Qual é a fronteira? Quem é que decide qual é que é? Isso é um processo muito delicado e muito perigoso. Mas eu acho que ela dá a solução para esse meu dilema, que no final não tem nada a ver com... Tem a ver, mas não vos estraga a experiência de leitura em nada, mas o que ela sugere, essencialmente, ela está... pode escrever o que ele lhe der na real gana, mas nós, enquanto leitores, temos o poder e as editoras podem escolher não editar. E uma editora que decide publicar livros desse género, não é? A falar das maravilhas da pedofilia, pronto, não é? Enfim, desculpem, alonguei-me demais. Este livro, não sei se recomendo, se não recomendo, já viram, é pesado, mas está muito bem escrito. Falando em livros pesados, temos aqui o acontecimento. O acontecimento aqui é um bocadinho diferente, mas é igualmente uma experiência traumática. Fala sobre um aborto que a autora fez quando tinha 20 e poucos anos, e numa altura em que era ilegal fazer um aborto. Portanto, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? O livro é muito semelhante àquele, não na história, não nada a ver, mas percebem no tom de falar de uma experiência antiga, traumática, e pô-la num livro, um tema que não é falado assim abertamente. Nisso ele é bastante similar, nisso ele é bastante interessante também. Ao contrário daquele, eu senti que uma barreira. A autora é muito fria, ela escreve exatamente aquilo que aconteceu, é uma leitura impactante, mas eu não consegui sentir que já tinha feito o processo que a outra autora fez de autoconhecimento e de pôr no livro mesmo aqueles sentimentos todos, de quase catar-se. Aqui eu acho que ela ainda não chegou... Como é que eu ia te explicar? Há alturas em que era frio demais para eu me conseguir conectar e achar que ela estava a dizer tudo. Não sei explicar mais do que isto. Há aqui qualquer coisa que falta. Não sei se falta que ela sente, mas não pôs no livro, ou se ela ainda não processou essa experiência totalmente e tu ainda não consegues falar sobre tudo dessa experiência. Foi a sensação com que eu fiquei. Provavelmente muita gente discorda, incluindo a autora. Pronto, foi a sensação com que eu fiquei, que estava aqui uma barreirazinha que parecia que faltava mais qualquer coisa para partilhar, não sei. Mas partilhei detalhes de como é que aconteceu, do que é que ela sentiu, o processo todo que fez para os riscos que correu, exatamente como é que se fazia na altura, ela e as outras todas as pessoas que faziam e fizeram tantos abortos ilegais. E é um tema que obviamente mexeu muito comigo, porque sou mulher, e nunca passei por isso, nunca estive sequer perto de passar por isso, porque tenho sei lá, sabia que tinha uma rede de apoio se uma coisa dessas se engravidasse inadvertidamente, indesejadamente. Sabia que tinha uma rede de apoio, a minha relação é estável há muitos anos, portanto eu sabia que mesmo não fosse, né, na altura certa, que a gente desejasse, nunca seria o fim do mundo na minha experiência pessoal. Mas consigo pôr-me no lugar de quem passou por isso, até porque, como obviamente toda a gente sabe de algum caso de alguém de perto que passou por isso, porque estas coisas acontecem. Escusa-se de pôr a cabeça dentro da areia, acontece, vai continuar a acontecer, e não é por ser ilegal que as pessoas vão deixar de fazer. A única coisa que vai acontecer é fazê-las correr risco de vida. Eu lembro-me em concreto de uma situação, houve várias, mas pronto, a mais marcante talvez foi uma situação, eu devia ter bem uns 14 anos na altura, e uma rapariga que eu não conhecia diretamente, mas vivia perto onde eu vivia,
fez um aborto ilegal, na altura era ilegal, às escondidas, obviamente, para já queria esconder a gravidez e depois queria esconder o aborto, que era crime. Então fez às escondidas, sabe-se lá como, e aquilo correu mal e ela não pediu ajuda porque não podia dizer o que é que tinha feito e porque é que tinha feito, e morreu. Pronto, basicamente foi isto. E eu lembro-me muito bem da conversa que a minha mãe teve comigo nessa altura. Vou começar. Basicamente o que ela disse foi que eu era uma rapariga informada, inteligente, que não tinha razões nenhumas para passar por essa situação porque sabia exatamente como evitá-la e que ia passar-se da cabeça, ralhar muito comigo, puxar-me muitas orelhas, mas eu ia ouvir muito se por acaso chegasse grávida adolescente a casa, porque não tinha nenhum motivo para o fazer, mas que por muito que ela ralhasse, o que eu não podia mesmo nunca neste mundo fazer era passar por uma situação dessas e não lhe dizer nada, passar por isso sozinha, arriscar a minha vida sozinha e desesperar assim sozinha, que nunca na vida ia estar sozinha, por muita asneira que fizesse, ela ia estar sempre lá. E sabem, e sentir esse de parte nenhuma aprovação ou fichinhas na cabeça, faz o que entenderes que eu vou estar sempre aqui, não, tipo, tem juízo, mas não estás sozinha, nunca vais passar por isso sozinha. Foi um marco muito importante na minha adolescência, na minha relação com a minha mãe, pronto, uma coisa que eu quero eventualmente conseguir fazer com a minha filha, não é? Transmitir essa sensação de não ter de passar nunca por este desespero sozinha. E também vos posso dizer que a primeira vez que eu votei na minha vida foi para o referendo e votei a favor da despenalização do aborto. Obviamente que não sou a favor do aborto, obviamente que ninguém faz uma coisa destas de ânimo leve, mas fico muito contente por hoje em dia em Portugal não precisar de fazer isto numa casa escondida de alguém sem condições nenhumas de saúde e de segurança, porque sempre aconteceu e vai acontecer. Pronto. Vamos aliviar um bocadinho. Vamos passar para meninos que viviam num orfanato, que afinal parecia cor-de-rosa e não era, e estão em risco de vida e estão todos a fugir e a desesperar. Pronto. Li o volume número 6 do The Promised Neverland, o livro de BD que li este mês. Pronto, continuamos aqui com a saga. E chegamos neste tom ligeiro aos livros infantis. Qual é que eu começo? Este mês foi um bocadinho negro. Ai, era suposto ser ligeiro de férias, não era? Ai, mas foram muito boas leituras. Foi um mês cheio de leituras inesquecíveis, mas pesadas. Por falar em histórias pesadas, lemos A Casinha de Chocolate, ou a história da Hansel e Gretel. Aí eu estava a ver um desenho animado, acho que do Mickey, e que era inspirado neste conto clássico, não é? E eu percebi, ela ao ver o desenho animado, que ela não conhecia, sabem? Como sempre ouviu o Capuchinho Vermelho, os Três Porquinhos, ela não conhecia a história da Hansel e da Gretel. Eu, mas não estás a... Isto é baseado naquela história muito conhecida, não? E ela, qual? Não conheço. Ai, não? Próxima ida à biblioteca, vamos buscar a história para te ler. Esta adaptação está muito gira, tem umas ilustrações muito bonitas. Tem bonitas e assustadoras, mas assim, acho que gostei muito das ilustrações deste livro, acho que é um dos grandes pontos altos do livro. E tem assim estes efeitos, estes recortes nas páginas que criam assim uma atmosfera muito gira. Eu gostei muito das ilustrações do livro. A história clássica tem Hansel e Gretel, não é? Tem o pai e a madrasta, que muito pobres, que, olha, um bocadinho como aquele conto da mercadoria. Os muito pobres não têm comida para todos, então abandonam os filhos. A Emma ficou já, como assim? Ela deixou o pãozinho, resulta uma vez, na segunda vez não resulta, lá encontrou a casa da velhinha, com a casa de doces, que afinal não era um doce, não era uma velhinha boa nenhuma, nem a casa era tão espetacular assim, queria comê-los. Olha, foi assim uma leitura intensa, muito intensa, mas pronto, ela finalmente começou a conhecer este clássico e a perceber que nem toda a gente é boa no mundo e que, pronto, e que nem todas as crianças vivem felizes e contentes nas suas casas, com a sua família. Foi uma leitura. Mais leituras ligeiras, infantis. Lemos O Destino de Fausto. Eu gosto muito deste autor. Voltamos a ir para as ilustrações, são magníficas, mas as histórias também. Aqui do Oliver Jeffers, uma fábula ilustrada.
o destino de Fausto. Então Fausto é este senhor que quer ser dono do mundo e nunca está satisfeito com nada e quer mais e mais e mais e mais e mais e pronto, e depois vemos como é que ele acaba, qual é o destino dele. E é um livro um bocadinho reflexivo e fiquei muito contente por perceber que a Emma, pelas perguntas que ela fez, que percebeu exatamente o conceito do livro e percebeu exatamente porque é que não fazia sentido, porque é que ele queria ser dono das montanhas e do mar e de tudo. E ela, mas é da natureza, é de toda a gente, ninguém pode ser dono, é uma coisa para todos aproveitar. Estão a perceber? Fiquei assim com uma sensação de que estou a criar um bom ser humano. Mas pronto, não foi uma leitura ligeira novamente. Lemos também mais 2 livros da coleção do Sami e Julie, acho eu, que é A Entrada na Escola e Uma Festa de Aniversário, algo assim. Estamos a ler aos bocadinhos livros dessa coleção e também continuamos aqui a coleção da Magia do Arco-Íris. Desta vez lemos a Céu, a Fadazinha Azul. Estes livros são super repetitivos, mas ela está a gostar. Eu acho que essa repetição acaba por ser também um dos pontos fortes dos livros para o público-alvo, que é, há algumas aventuras novas, mas eles sabem exatamente já qual é o percurso do livro e isso acaba por ser, dar ali algum conforto, ser a leitura de conforto. Ela continua a gostar de acompanhar aqui a saga das fadas do arco-íris que estão perdidas e das meninas que estão a tentar salvar e fugir do gênio do gelo que tirou as cores todas do país das fadas. Por fim, li um livro de culinária, li Chloe Flavor. Eu gosto muito desta autora. Ela ganhou um programa tipo Masterchef, não a ver, mas dedicado a cupcakes. E ela ela é vegan, portanto a competir com todo o tipo de concorrentes que usam todos os ingredientes, e ela foi a primeira vencedora de um programa do género só com receitas, com comidas vegan, e ela, para verem que ela tem ótima capacidade de fazer coisas deliciosas. E eu já li outros livros dela de que eu gostei bastante. Deste também gostei, mas não adorei porque ela usa muito cajus e frutos secos para fazer cremes, para fazer, muitas das receitinhas que ela partilha aqui eu não vou poder usar e, portanto, para mim, pessoalmente, não foi assim um livro espetacular, mas tenho a certeza, se vocês puderem usar todos os ingredientes, que é um livro que podem aproveitar, porque as receitas dela costumam ser muito, muito boas. Já houve várias que eu experimentei de outros livros e que se tornaram, assim, clássicos cá em casa. Gosto mesmo muito desta autora. E pronto, foi este o meu mês levezinho de agosto. Venho no final de setembro, início de outubro, contar-vos o que é que ando a ler neste mês seguinte. Vemo-nos num próximo vídeo. Até lá!